Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à nossa primeira aula de teoria da elasticidade. Essa primeira parte a gente vai ver tensor de tensões, né? São as tensões, tensor de deformações e de Hooke generalizado, né? Isso aqui, na verdade, não é a primeira aula. A primeira aula a gente vai ver só tensões, depois só deformações e depois na terceira a gente vai ver a parte de Hooke generalizado, ok? Na verdade, essa parte de tensões a gente vai dividir também em duas partes. Esse aqui é o índice geral da disciplina, certo? Então, no IT a gente vai ver primeiro tensões, depois deformações, depois a relação constitutiva do material, que é a relação entre tensão e deformação. A gente, como o nome diz, né, na teoria da elasticidade, a gente vai considerar só a relação elástica entre tensão e deformação, a relação linear, certo? Depois a gente vai ver estado plano de tensão e deformação, né? Tem estado plano de tensão e estado plano de deformação. Vai ver as equações diferenciais de equilíbrio. Essa primeira parte, certo? Até esse ponto aqui, é uma parte mais teórica, que a gente vai ver alguns exemplos, ok? Mas essas duas, que é, digamos, a primeira parte da disciplina, e tem a segunda parte, que são aplicações, certo? Em problemas específicos, e começar com problemas bidimensionais retangulares, né? Depois em coordenadas cilíndricas, né? Tem bastante casos famosos, né? Tipo assim, clássicos. Então a gente vai ver algumas equações clássicas, os resultados, né, analíticos de alguns problemas. Okay? Então a bibliografia basicamente a gente vai seguir esse livro do Vilaça e Garcia, da COP do Rio de Janeiro, FRJ, Introdução à Teoria da Elasticidade. Alguns problemas específicos a gente vai tirar de outra bibliografia, certo? Que vocês também podem utilizar, certo? Principalmente de Gauchet, certo? Então, motivação, né? O que a gente pretende ver no final, ao longo, né, da disciplina? A gente vai basicamente calcular tensões, distribuição de tensões em problemas da engenharia. Então, problemas de vigas, a gente vai calcular a distribuição de tensões e como é um problema de equações diferenciais geral, né, a resultado que a gente obtém não depende das dimensões da viga, certo? Então, na teoria de viga tradicional, né, de Bernoulli, que é quem vem em regiões materiais, se a altura da viga for próxima ao, ao, ao comprimento, né, ao vão, aí os resultados não valem mais. Aqui a gente vai encontrar resultados que são válidos, mesmo para vigas muito altas. Né? Outro problema são exemplos só, certo? Vai ver mais coisas. E tem problema também de viga em base elástica, né, que seria o solo aqui, né? Como se dá a deformada, né? Como é a distribuição de tensões aqui no solo. Outro problema seria o do bulbo de tensões, né? Que é o problema, né, de carregamento distribuído ou concentrado em um domínio semi-infinito. A gente vai ver como se dá a distribuição das tensões nesse tipo de problema aqui também. Okay? Então, vou começar lá do começo. Tensões, né? Então, a ideia de tensões é uma ideia de Auguste Louis Cauchy, de que em 1822, né, começou o conceito de tensão e começou a teoria da elasticidade. Então, a gente vai ver que hoje a gente vai ver o tensor de tensões de Cauchy, que foi a primeira ideia quando surgiu o conceito de tensões, certo? Basicamente, as tensões, né, é força por unidade de área. Então, se você pegar um corpo submetido, né, às forças aqui, então que ele tenha
esforços internos, né? Então, quando a gente faz um corte aqui nesse corpo, vão aparecer aqui uma série de tensõezinhas, são forcinhas, né, distribuídas ao longo da área da seção transversal cortada. E se você integrar essas forcinhas em determinados somatórios na direção X, integral, né, na direção X, Y e Z, a gente tem os esforços cortantes normal, né? Na verdade, a gente tem um esforço aqui de força e um esforço de momento. O esforço de força, como eu falei, né, é uma resultante das forcinhas. Esse resultante de força ele pode ser decomposto, né, em duas forças cortantes, tangente ao plano, e um esforço normal, né, uma força normal ao plano. A mesma coisa do momento. No momento você tem um vetor do momento resultante, né? Esse momento pode ser distribuído, né, desacoplado em dois momentos no plano, que são os momentos fletores. Então você pode ter um momento fletor em duas direções, e um momento torsor, que é um momento cuja normal cuja direção, né, é normal ao plano. Certo? Então você tem, na verdade, um resultante de força e um de momento, que se decompõe em três forças e três momentos, né? Então seria dois cortantes, um normal, dois momentos fletores e um torsor. Mas, como eu falei, né, isso é um resultante das tensões. Então, uma diferença fundamental que a gente vai ver aqui, para o que a gente vê em resistências materiais, por exemplo, que esses materiais a gente, dado aqui o estado de equilíbrio aqui das forças, né, do corpo, a gente corta e a gente calcula os esforços, e daí dos esforços a gente deduz as tensões. Aqui não, a gente vai trabalhar com tensão direta. Então, dado o carregamento, a gente vai definir a equação do problema, né? Vai resolver e calcular diretamente a distribuição de tensão no corpo todo, certo? Aí, a partir dessas tensões, a gente pode integrar, certo? Para calcular os esforços, só para comparar com os resultados, por exemplo, da resistência material, ok? Mas o objetivo nosso aqui, na maioria dos problemas, é calcular as tensões, certo? Dado um corpo, medida as forças externas, calcular as tensões que variam. A gente vai ver que as tensões, né, variam com, lógico, a localização, mas não só essa tensão, certo? É um vetor, então ela tem uma direção, e esse vetor e essa direção, esse vetor Tzinho, ele varia dependendo para o mesmo ponto de qual plano você cortou, como é que você cortou. Vai ver isso já. Isso vai dar a ideia do tensor de Cauchy, tensor de tensões. Então, da mesma forma que o esforço, né, pode se decompor em um esforço tangencial e um normal, que seria, por exemplo, esforço normal e esforço cortante, ou o momento torsor e o momento fletor, as tensões também. Então, as tensõezinhas ao longo do corpo podem ser decompostas em uma componente normal e uma componente tangencial, que por sua vez, né, essa tangencial aqui pode dividir em duas, né, na direção x e y. Eu falei que são três componentes, mas não, né? Você pode dividir em só duas, uma normal e uma tangente, então seria um cortante e um normal, um momento fletor e um torsor. Mas a gente gosta, né, de dividir o cortante em cortante em x e y e um momento em x e y. Então a gente decompõe esses esforços tangentes aqui. Então, certo? Algumas definições, certo? Então, a gente tem um vetor Tzinho, que seria o total, que se decompõe num vetor T normal e um vetor T tangencial, certo? Esse tensor T, primeiro a gente define a normal aqui, né, ao plano. Para saber qual é a tensão normal, a gente precisa saber qual é a direção normal, né? Então, a gente vai chamar de N aqui, vetor unitário, normal ao plano de corte. Na verdade,
para a gente definir qual é o plano de corte, a gente define qual é a normal dele, né? Então a gente vai cortar segundo ao plano 1, 1, 1. Então a normal do plano é o vetor 1, 1, 1, por exemplo, né? Esse vetor não é unitário, né? Mas você pode transformar. Então esse tensor normal, ele pode ser definido como ele é normal ao plano, né? Vai ser o vetor normal, plano, vezes um valor, um escalar, que seria o valor da tensão normal, certo? Que a gente vai chamar de sigma, sigma n. E o tensor, o vetor, certo? Tangente é simplesmente o tensor, o vetor total aqui, menos o normal. Se você fizer esse preto menos o azul, você obtém esse vermelhinho, certo? Então, o tensor tangente é o tensor total menos o tensor. Estou falando tensor, mas é vetor, certo? A gente vai ver tensor depois. Mas é vetor, certo? A gente está dizendo vetor tangente é o vetor total menos o vetor normal. E o valor, né, da tensão de cisalhamento é a norma desse vetor aqui. Você tira a norma, tem o valor, né, escalar da tensão de cisalhamento nessa direção, né? Para saber a direção, você pega o vetor unitário de tt, certo? Então, tzinho n é o vetor normal e o tzinho t é o vetor cisalhamento, certo? Estou chamando aqui de tensor, mas a gente vai ver mais para frente que é tensor. Então vamos ver um caso simples, certo? Uma barra tracionada. A gente vai ver aqui como esse vetor de tensão varia dependendo do ângulo, certo? Uma barra tracionada, certo? As tensões, vamos imaginar que essa força aqui de tração é distribuída igualmente, certo? Ou vamos considerar o princípio de Saint-Venant, que se você está distante do ponto de aplicação da carga, certo? As tensões são uniformemente distribuídas. Então, se você fizer um corte aqui, perpendicular, né? Você aparece aqui vetores, são as tensõezinhas, são as forcinhas aqui, né? São todas na direção de P, claro, porque se eu tiver uma na direção diferente, não tem como isso aqui ficar em equilíbrio com P aqui, né? E vai aparecer um momento também, enfim. Então, e qual é então a direção de x, né? E o valor é simplesmente P sobre a área. Então, vou ter uma área aqui BH, seção transversal. Se eu quiser ficar P sobre BH, eu tenho o valor, o módulo, né? Seria o sigma, porque aqui o Tzinho, certo? Que tem uma direção qualquer, ele está na mesma direção normal ao plano de corte, certo? Eu cortei aqui na direção x e esse vetor t está na direção x também. E a gente vai ver que isso é a definição de tensões principais. Então eu tenho que sigma, né, a tensão normal é P sobre A e o cisalhamento é zero, certo? Agora o mesmo caso, certo? A mesma distribuição de tensões. E essas tensões são iguais para todos os pontos aqui, né? Se eu agora cortar segundo um plano inclinado θ, em relação à vertical aqui, a área que eu vou cortar, ela muda, porque agora eu estou cortando uma área inclinada, é uma área maior. A área é BH', né? O que era H aqui é galinha, e essa galinha é H dividido pelo cosseno de θ. Isso é bem fácil de ver. Então, esse tensor Tzinho agora vai ser P dividido pela área, só que a área agora é a área original dividido por cosseno de θ. Então, eu fico P vezes cosseno de θ sobre a área. Certo? Então, o meu vetor T agora diminuiu. Tá vendo? Os mesmos pontos, o meu tensor T diminuiu. E agora ele está multiplicando por cosseno de θ. Justamente porque minha área agora é maior. E agora, a direção normal do plano também mudou. A normal agora
é x cosseno de θ. Então, a direção normal, eu pego isso, multiplico por cosseno de θ, tenho a tensão normal, e pego isso, multiplico por seno de θ e tenho a tensão de cesariamento. Certo? Como ficar aqui seno vezes cosseno, aí costumo usar essa outra forma, né? Seno de 2θ sobre 2, certo? Que é o seno vezes cosseno. Só para deixar claro, vou fazer um desenho aqui bem simples. Então, esse aqui é o normal. Aqui é onde eu cortei, certo? Aqui na mão. E esse ângulo aqui, certo? É o θ. Então, aqui eu tenho H original, né? Aqui eu vou dizer que eu tenho um H'. Então, se vocês perceberem, né? O cosseno de θ, ele é igual. Deixa eu só completar aqui. Aqui então, esse primeiro H, ele é perpendicular à face aqui, né? E agora, não é mais, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. O cosseno de θ é justamente cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, esse é H dividido por H'. Então, se você for calcular H', né? É igual a H dividido pelo cosseno. Certo? Então, a área original, né? Que era BH, agora é BH'. Então, vai ficar BH sobre cosseno, que dá a área sobre cosseno, certo? Só aparece cosseno aqui. E depois que você calculou a tensão nesse plano inclinado, certo? Θ, você obtém um vetor nessa direção, certo? Vetor T aqui nessa direção, certo? O tamanho dele, né? P sobre A cosseno de θ. Que a gente viu aqui, né? Que o H' agora é H sobre cosseno de θ. Então, esse T aqui se decompõe em uma direção normal ao plano e tangencial, certo? Tangencial nesse tamanho aqui, vamos ver. Então, esse aqui tem tamanho sigma e esse aqui tem tamanho tal. Então, sigma vai ser justamente esse tzinho vezes o cosseno de θ. Esse aqui também é θ. Certo? E o tal vai ser isso aqui vezes seno de θ. Certo? Mas isso aqui é só para mostrar, certo? Não se preocupe com o resultado, não. Só para mostrar que os mesmos pontos, né? Porque isso aqui, a tensão é tudo constante em todos os pontos, em todo o domínio, a uma distância legal aqui do ponto P. Mas dependendo do ângulo do plano de corte, os valores de Tzinho mudam e, claro, muda também a tensão normal do aceleramento porque não está mudando a direção, né, da tensão normal. Certo? Então vamos ver como é essa mudança, né? Como é que a gente calcula as tensões para qualquer plano. Certo? Então, como é que a gente define, a questão é toda essa, como é que a gente define a tensão num ponto? Porque dependendo de como eu corto, tanto esse vetor aqui, eu não posso dizer, a tensão num ponto aqui é definido por esse vetor aqui. Não, mas dependendo do corte, muda o vetor, o valor do vetor. A tensão no ponto é definido pelo tensão normal e aceleramento. Não, porque dependendo do plano, a tensão normal e aceleramento muda também. Isso aqui a gente viu, esses materiais a gente vê círculo de Mohr, né? Isso dá para tirar para o círculo de Mohr. Mas dá para mostrar isso aqui rapidinho. Quem lembra do círculo de Mohr? As tensões como foi aqui, né? Mas, enfim, no ensaio de tração, né? Você só tem as tensões principais, né? Seria a tensão
aplicada, na verdade a gente está aplicando a pressão aqui, né, P sobre A, que seria sigma, e perpendicular aqui você tem a tensão zero, você tem um cisalhamento zero, então isso aqui é a principal, e a outra tensão é zero. Então seria um círculo tangenciando aqui o zero, né? Aqui são as tensões de cisalhamento e aqui a tensão normal. As tensões principais normais. Na verdade, normal, as principais é quando eu tenho um cisalhamento zero. Aí eu estou rotacionando aqui o θ. Aí lembra que na verdade quando você roda θ, você roda aqui 2θ. Então a partir do centro aqui, que é sigma sobre 2, você roda aqui 2θ. E aqui você vai ter a sua tensão para esse ângulo θ e o seu cisalhamento para esse ângulo θ. Então, fazer a conta aqui bem rápida, né? Então, se você for ver ali direitinho, chamar de ST, certo? É sigma θ. Isso aqui é sigma θ igual a ST. Certo? Então, ST vai ser igual ao centro aqui, né? Mais R cosseno de θ. Certo? O centro, vou escrever assim em forma geométrica, né? O centro da circunferência mais R vezes cosseno de θ. Cosseno de 2θ, né? Cosseno de 2t, tá? T de θ. Só quem é o centro, né? O centro é sigma sobre 2, o sigma original, né? Quem é o sigma original é P sobre A. Então vai ser C sobre 2A. Mais quem é o raio? O raio é igual ao centro, né? O raio também é P sobre 2A. Então vai ser mais P dividido por 2A vezes cosseno de 2θ. Aí isso aqui vai ficar P sobre 2A vezes 1 mais cosseno de 2θ. Aí a gente vai precisar de algumas relações trigonométricas, certo? Em relação a isso, a seno de 2θ é o cosseno mais seno, é o cosseno de 2θ sobre 2, tem algumas coisas assim. Se eu não me engano, isso aqui é o cosseno de θ, 2 cosseno de θ, uma coisa assim. Certo? Cosseno de θ ao quadrado, na verdade. Aí, isso aqui dá cosseno de θ vezes cosseno de θ. Cosseno de θ ao quadrado é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Então, isso aqui é o cosseno ao quadrado de θ ao quadrado, vezes 2. Então, vai ficar P dividido por 2A. Esse 2A é tudo dividido, né? Vezes cos 2 C, certo? C é o cosseno de θ ao quadrado. Então, aí corta esse 2 com 2, fica a tensão normal θ, né? Sigma normal para esse ângulo θ aí, vai ficar P sobre A vezes cosseno ao quadrado, que é o resultado lá. P sobre A cosseno ao quadrado. Dá para calcular aqui também esse tal aqui, né? Cisalhamento, que é mais fácil, né? Cisalhamento, chama de tal. Esse aqui é o tal θ, né? Para essa rotação de 2θ aqui. Então vai ser quem? Vai ser oposto sobre hipotenusa, é o seno. Então vai ficar R seno de θ. Vai simplesmente R vezes seno de 2θ.
quanto é o R? O R é P sobre 2A, né? A gente já viu que o sigma aqui total, o diâmetro, né? É P sobre A. Então, o raio é metade P sobre 2A. P dividido por 2A vezes seno de θ. Seno de 2θ. Que é o resultado também que a gente viu aqui. P sobre 2A seno de 2θ. Certo? Então a gente vai ver uma forma de calcular isso, que não é por círculo de Mohr, certo? Mas que a gente vai chegar no círculo de Mohr, mas a gente vai ver o caso tridimensional, né? O caso geral. A gente tem o círculo de Mohr no caso tridimensional também, que a gente vai ver mais pra frente, certo? Então, vamos lá. Eu quero obter alguma forma de encontrar, de definir a tensão em um ponto, tal que eu a partir dessa definição, eu quero a tensão nesse ponto na direção tal, ou seja, corte no plano A1, por exemplo, que tem uma normal, uma certa normal. Deixa eu ver aqui. Então, parece que isso aqui está normal plano, mas não necessariamente. Certo? Então, você tem uma normal aqui A1, um N1. Então, eu quero saber a tensão nesse ponto P para um corte no plano N1 aqui. Então, nesse ponto P, no plano N2, né, que eu tenho uma normal 2 aqui. Aí a gente vai ver que a gente vai chegar na matriz de tensão, né, que a gente chama de tensor de tensões de Cauchy. Certo? Então, como é que a gente vai chegar nisso? Primeiro a gente pode fazer o seguinte, esse ponto a gente pode fazer um corte nos planos, né, os cortes ortogonais, no plano X, ou seja, cuja normal é X, no plano Y, cuja normal é Y, no plano Z, cuja normal é Z. Cada corte desse vai aparecer um vetor, certo? Uma tensão SY, SX e SZ. Certo? Se a gente fizer o corte um pouquinho antes ou um pouquinho depois, certo? Vai aparecer, se for um pouquinho olhando para a esquerda, né? Eu tenho SY, por exemplo, no corte aqui no plano Y. E o corte no plano Y, por outro lado, eu tenho menos SY. Quando eu corto, né, o corpo, um lado recebe a mesma força do outro lado, né? Se anula. Então, desse lado eu tenho menos esse lado aqui e a mesma coisa para os outros lados. Tudo se anula e eu tenho o meu corpo em equilíbrio, ok? Porém, se eu quiser agora dar um corte aqui num plano qualquer, plano N, ou seja, num plano cuja normal é N, aí vai aparecer aqui um tensor SN, certo? Então, a ideia é o seguinte, dado que eu tenho as tensões para o corte em cada plano, qual é a tensão num plano qualquer agora? Isso que a gente vai obter, a equação das tensões num plano qualquer. Então, esse triângulo agora, esse tetaedro, sei lá o nome disso, ele continua em equilíbrio, certo? Vai aparecer aqui uma tensão, vetor de tensão, que vai deixar esse corpo em equilíbrio. E aí vai quer saber qual é esse valor e qual é essa direção, né? Então, vai precisar de alguma geometriazinha aqui. Então, eu tenho aqui, ó, esse triângulo, certo? Para ele estar em equilíbrio, a gente precisa calcular as forças nas três direções, né? Vai ser o somatório das forças. E a força nada mais é do que a tensão vezes uma área aqui. Como isso aqui é tudo infinitesimal, né? Ou seja, eu estou cortando aqui ao redor de um ponto, né? Com a distância dx, dy e dz. A gente vai ser um triângulo aqui infinitesimal de área, uma área DAY, uma área aqui DAX, uma área DAZ. Aí eu vou multiplicar esse tensor aqui, esse vetor, pela área e eu vou ter uma força, certo? Um vetor de força para cada direção aqui e um vetor de força nesse plano N aqui, que vai ser essa tensão multiplicada por essa área aqui do triângulo grande, certo? Sim, como esse é uma área infinitesimal, né, as tensões são todas constantes, né, ao longo dessas áreas. Então vamos lá, né? Primeiro a definição do plano aqui, o meu plano
inclinado, tem um vetor n, certo? Cujas componentes são nx, ny, z, ou n1, n2, n3, ou ni, certo? Notação vetorial que a gente vai ver mais para frente, né? A gente vai utilizar bastante. Então, primeiro a gente precisa calcular qual é a área, as áreazinhas, né? Eu tenho aqui um DAY que eu falei, né? O DAX e DAZ, que é fácil calcular. Só pegar essa distância aqui, ó, é DY, DX e DZ. Então, eu tenho direção em X, Y, Z, eu tenho essa direção, esses tamanhos infinitesimais. Então, se eu quiser a área DY, por exemplo, é só você pegar DZ, área DAY, né? Esse triângulo aqui, né? Vai ser DZ vezes DX sobre 2, certo? Se eu multiplicar DX por DZ, eu tenho um quadrado aqui, eu divido por 2, eu tenho esse triângulo, a mesma coisa vale para os outros. Agora, essa área grande aqui, quanto é? A gente vai usar a ideia de multiplicação escalar. A gente viu há muito tempo, isso eu também não lembrava não, tive que rever, vou zerar aqui, então uma recapitulada geral. Então, imagine que você tem um vetor aqui, você tem outro vetor aqui, em direção qualquer, certo? Então, assim, quando você multiplica escalarmente um vetor por outro, aparece um vetor perpendicular aos dois, certo? Ou seja, na direção normal ao plano dos dois, porque dois vetores formam um plano, né? Deixa eu botar uma setinha aqui para... Certo? Então, esse vetor, quando eu multiplico esses dois, aparece esse vetor aqui. Então, vou chamar isso aqui de V1, esse aqui de V2, esse aqui de V3. Então, V3, certo? Vai ser igual a V1 vezes V2, ok? Produto escalar. E qual é o tamanho de V3? O tamanho de V3 ele vai ser a área formada por esses dois vetores, certo? Mas o nosso problema lá, a gente vai querer essa área aqui, ó, certo? Essa área aqui que vai do final de um vetor até o outro. Então, essa área vai ser metade da área total, né? Então, vou chamar aqui de A, certo? A área do triângulo aqui, tracejada, vai ser igual ao módulo de V3 dividido por 2, né? Então, essa é a ideia aqui, ó. Então, quanto é essa área aqui DA, o triângulo grande aqui, cuja normal é N, vai ser, eu estou fazendo aqui, eu poderia fazer esse vezes esse, ou esse vezes esse, não mesmo. Vai ser o vetor AB, cadê aqui? A está aqui em X, B está aqui em Y, AB vezes AC. Então, vou multiplicar isso por isso. E depois eu vou dividir por 2. Né? Essa multiplicação aqui, sim, o que eu obtenho, né? Esse V3 é um vetor na direção N, certo? Porque, por definição, esse vetor N é perpendicular ao plano, né? Ao plano formado por esse vetor aqui, AB e AC. Então, eu posso dizer também que o meu V3, na verdade, vai ser igual a N, que é esse vetor perpendicular, vezes 2 vezes a área do triângulo. Ok? Esse vetor aqui, V3, N é um vetor, e isso aqui é a magnitude desse vetor. A direção é normal, e a magnitude é 2 vezes esse triângulo aqui. Isso que eu estou dizendo aqui, ó, que esse ΔA aqui é o vetor V3, certo? É um vetor na direção N aqui, vai ser isso aqui dividido por 2, certo? Então, vou só passar o dividido por 2 para o outro lado. Eu tenho N vezes a área do retângulo total. Certo? Esse aqui é meu V3, eu divido por 2 e tenho o meu TA, triângulo. Enfim, é simples para fazer essa multiplicação, né? Sim, a gente precisa saber quem são esses vetores, né? AB e AC. Então, AB, ele tem componentes
é só vir aqui de A até B, menos ΔX mais ΔY, certo? E não anda em Z. Então é menos ΔX mais ΔY, não anda em Z. E o vetor AC, eu ando menos ΔX mais ΔZ, e eu não ando em Y. Então é menos ΔX, não ando em Y, mais ΔZ. Aí multiplico um por outro. Essa multiplicação escalar, a gente faz isso aqui, ó, cálculo determinante, bota aqui IJK, bota aqui os dois vetores, certo? Esse primeiro e esse segundo aqui. Faz o cálculo determinante, e aí a gente calcula, vai ficar I vezes alguma coisa, J vezes alguma coisa, K vezes alguma coisa. Aí o que estiver multiplicando I é a direção X, que fica ΔY, ΔZ, que multiplica J é a direção X, Y, que fica ΔX vezes ΔZ, e K a direção Z, fica ΔX, ΔY. E esse sobre 2 fica aqui ainda, está aqui fora, né? Então, se vocês repararem, o vetor ΔA desse triângulo grande aqui, ele é, na verdade, formado pelos vetores cada área dessa aqui, ó. Esse dy, dz, dx, dy, essas áreas aqui, ΔAY, ΔAX e ΔAZ. Esses triângulos aqui nos planos ortogonais, ok? Então, você vai pegar aqui, ó, ΔYZ, ΔY é aqui, ΔZ é aqui. Então, se eu pegar ΔY vezes ΔZ sobre 2, eu tenho esse aqui, ó, meu ΔAX, certo? Então, esse primeiro aqui é o meu ΔX. ΔX vezes ΔZ, aqui, ó, ΔX, ΔZ, eu tenho essa área aqui que é meu ΔAY, certo? Deixa eu anotar aqui, certo? Deixa eu pegar isso aqui, ó. Isso aqui, eu obtenho isso aqui, quando eu divido por 2, né? Esse aqui é o meu ΔAY, e esse aqui é simplesmente meu ΔAZ. Então, eu posso dizer que esse meu vetor, cuja magnitude é essa área e a direção é normal, ele essas áreas aqui de cada plano ortogonal, na verdade, são os componentes da minha área. É difícil entender, né? Um componente da área, mas na verdade eu tenho um vetor que a magnitude é a área. E esse vetor, os componentes dele são as outras áreas. É só isso. Certo? Só que esse vetor aqui, né, como a gente viu, a gente pode escrever ele como sendo a área vezes n, né? Então, meu vetor área, né, vou chamar de VA, é igual a esse V3 sobre 2, certo? Assim que eu defini, ó, meu vetor área, ΔA, vetor, é a minha V3, é o meu vetor perpendicular dividido por 2, porque é só um triângulo. Então, eu tenho que esse meu vetor área, ele pode ser definido como N vezes N, que é a direção, vezes a magnitude da área. A magnitude desse vetor VA é a área, então você N vezes A. Certo? Então eu tenho que esse ΔAX, na verdade é meu ΔA, ou seja, minha área grande aqui, vezes a componente NX do meu vetor normal, que seria o cosseno diretor, né? O meu ΔAY nada mais é do que o ΔA, a área grande, vezes o cosseno de Y, a direção Y, cosseno do N. E o meu ΔZ é o meu ΔA grande vezes o componente Z do meu vetor normal aqui. Certo? Isso aqui em notação tem um nomezinho, eu esqueci. Indicial.
Essa aqui é a notação inicial. Você bota um índice e o índice não aparece em canto nenhum, aí esse índice vai de 1 a 3. É basicamente isso. Então aqui está dizendo que os índices vão de 1 a 3, mas aqui está dizendo que o delta A1, que é o delta AX, é igual ao delta A vezes N1. O delta A2 é o delta A vezes N2. Isso que a gente viu agora, né? Só que esse I fica implícito que vai de 1 a 3, né? Que são as dimensões do problema. Pronto, agora que a gente tem as áreas, certo? As tensões, a gente sabe, né? É um dado do problema. As tensões na direção x, y e z, nos planos x, y e z, a gente quer agora na direção n. Então a gente já tem as áreas, a gente pode fazer o equilíbrio, certo? Então vai ser o somatório das forças em x, em y e em z. Mas eu vou fazer primeiro o somatório das forças em x, o resto é análogo, ok? O somatório das forças em x tem que ser igual a zero. Então, qual é? Cada tensor aqui, certo? Vai ter um tensor aqui para o plano y, vai ter um tensor aqui no plano x e um tensor aqui no plano z. E esse tensor, são vetores aqui ainda, né? Cada vetor desse, ele tem uma componente, duas de cisalhamento, uma direção x, cada uma direção, e outra normal. Então, por exemplo, aqui o tensor, o vetor tz, que é quando eu corto aqui no plano z, aparece um vetor. Ele tem dois cisalhamentos, uma direção x, outra direção y, e eu tenho a tensão na direção z, que é normal, né? Porque o meu plano aqui normal é o z. E isso vale para os três lados, certo? E eu tenho esse t final aqui, que é no plano n. Esse n não é normal, né? É a direção. Que também tem uma componente x, y e z, certo? Então vamos lá. Esse somatório das forças em x vai ser o somatório de tudo que está na direção x. Então a direção x aqui está para cá. Então vai ser aqui, ó, esse tx aqui, ele tem uma componente na direção x, que é o sigma. Esse ty aqui tem uma componente na direção x, que é o tau yx. Então as tensões, na verdade, sempre são definidas desse jeito aqui, ó. Vou chamar aqui sigma e j. Esse primeiro valor i é o plano que eu cortei. Então se eu cortei aqui no plano cuja normal é y, esse aqui, né, o tau yx. Então eu estou na direção, no plano cuja direção a normal é y, então é sigma y, e estou pegando a componente na direção x. Então esse segundo aqui é a direção da força, a direção, e esse primeiro é o plano, certo? Aí a gente vai chamar tanto tau quanto sigma, né? Na verdade, sigma é quando os dois são iguais. Então, tau xx, na verdade, é o sigma x, certo? Porque quando são iguais, eu estou na direção, no plano, certo? O sigma e i, ele é sempre normal, é um sigma normal. E ij, quando i diferente de j, é um tau, é um cisalhamento. Aí quando é igual, a gente só chama de sigma i, certo? Porque quando é igual, por exemplo, tau, o sigma yy, é no plano y, na direção y. Então, por definição, isso é uma tensão normal. O sigma xx é no plano x, cuja normal é x, e é na direção x. Então, ele é normal, é uma tensão normal, certo? Então, a gente vai pegar aqui todas as tensões na direção x. Então, vai pegar o cisalhamento yx, que é no plano x, y na direção x. Aí, no plano z, vai ser o tau zx, que ele está no plano z, certo? Tudo aqui no plano z, na direção x. Então esse sigma z aqui, na verdade, a gente pode chamar de sigma zz, né? Porque ele está no plano z. Então tudo isso, o primeiro com o plano z,
E aqui o segundo componente é x, y, z. A mesma coisa para os outros. Certo? Então, o que é que tem na direção x? Eu tenho esse vetor aqui. Eu acho que eu tenho uma animação aqui. Tenho. Então, vamos lá. Tudo que está na direção x, começando do plano x. Então, eu tenho aqui na direção x, no plano x, eu tenho, como eu falei, a normal, sigma x, vezes, vai ser uma força, né? A componente que a gente viu, né, da área dAx, que é o dz dy. Tenho aqui no plano y, porque é negativo, né? Isso aqui, a normal é negativo, porque na direção negativa a gente considera sempre tração positiva, né? Então essa tensão positiva, ela está na direção negativa de x. O cisalhamento aqui é negativo, porque a gente está na direção negativa do plano e na direção positiva de x, então isso é negativo. Se fosse na direção positiva de y e positiva de x, aí seria positivo. Então, como o plano aqui é negativo de y, ele fica negativo. Então fica menos tal, que está para lá, yx vezes essa área aqui, que é o dx dz, certo? Esse dy. Tem um aqui no plano dz, como falei, né? É o tal zx, no plano z na direção x, é negativo também, para lá, vezes essa área aqui, dy dx, que é o ΔAz. E eu tenho esse meu vetor que eu estou querendo saber quem é, Tn, chamei aqui de Tx, né? Na verdade, Tx é porque é o T, a componente x desse Tn aqui, que é esse cara aqui, que aí, esse vetor aqui, vou dizer que ele está na posição tudo positiva, então isso aqui teria na posição positiva, né? Se der negativo é porque ele está para trás. Então, isso aqui está imaginando que é negativo, mas está errado, é positivo, está para o outro lado. É porque já tem aqui um resultado aqui, né? Que aparenta estar para trás. Okay? Mas a gente considera positivo, se está negativo, é porque está para trás. Então esse somatório aqui tem que ser igual a zero, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir tudo por dA, por ΔA aqui, pela área grande. Então se a gente ver, dividir, aí vai ficar as outras áreas divididas pela área grande. Se eu pegar essas outras áreas aqui e dividir pela área grande, a gente vai ficar com N, certo? Então, a gente vê aqui cada componente, então a gente fica isso aqui de um lado, passa tudo para o outro lado, certo? Aí a gente tem aqui, ó, que a gente ver a analogia, né? Que o T na direção x vezes ΔA é sigma x ΔA vezes a normal x, aquilo que eu falei, né? Esse ΔAy, por exemplo, é o ΔA vezes NY. O ΔAz é o ΔA vezes NZ. O ΔAx é o ΔA vezes NX. Aí depois é só cortar os ΔAs e eu fico com NX, NY, NZ. Certo? Então eu fico com isso aqui, ó. Minha componente x desse Tn aqui, ele vai ser o sigma x vezes nx, tal yx vezes a componente y do vetor normal, tal zx vezes o vetor nz. Tá? É o vetor não, né? A componente z do vetor n. N, lembrando, é a normal do plano aqui. O vetor aqui normal plano unitário, só a direção. É o cosseno diretor, né? Então, como se fosse sigma x cosseno de x, tal yx cosseno de y. Esse cosseno, né, é cosseno em relação à componente x, y, z. Né? Aí, se eu fizer isso para o somatório das forças em y e z, eu obtenho isso aqui. Ó. O t, o vetor, a componente y, desse meu vetor Tn, vai ser o tal xy vezes nx, sigma y vezes ny, tal zy, nz. Então, como eu falei, né, esse sigma y a gente pode chamar de sigma yy, porque no plano y, na direção y.
Assim como esse sigma x é o xx e esse z é o zz. Desculpa aí. Aí se você vê, isso aqui é uma multiplicação matricial, certo? Isso aqui é a definição, certo? Do meu vetor t, esse cara aqui, né? Ele é definido por essas componentes, da componente x, y e z. E ele é dado por uma matriz aqui, ó, vezes, tá vendo aqui, ó, nx, 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 ny, y, nz, nz, nz. Então, esses coeficientes, né, que são as tensões, formam uma matriz, que é o famoso tensor de Cauchy, certo? Então, ó, essas continhas aqui podem ser escritas dessa forma aqui, matricial. Eu tenho sigma xx, tal yx, tal yz, zx, né? Então, isso tudo aqui está na direção x, tudo na direção y, tudo na direção z. E se você vê esse cara aqui, ó, cada coluna, cada linha está representando o somatório de forças em uma direção. E cada coluna representa o T quando eu corto naquele plano. Então, quando eu corto no plano X, cujo normal é X, aparece isso aqui, ó, que são os componentes desse cara aqui, certo? Esse cara aqui é isso aqui, certo? Ele tem uma componente na direção X, que é o sigma X, tem um componente na direção Y, que é o tal XY, e tem uma componente na direção Z, que é o tal XZ, certo? Esse aqui, ó, por exemplo, é esse aqui, ó, tá vendo? Aqui é igualzinho. Tal ZX, tal ZY e o sigma ZZ. Tal ZX, ZY e ZZ. Certo? Tal e sigma é a mesma coisa, certo? A gente pode chamar tudo de sigma, só que quando esses índices aqui são diferentes, é tal. Quando são iguais, é um sigma. Ou seja, lógico que tem diferença, né, entre tensão de deslizamento e normal, bastante diferença, mas estou dizendo assim, a gente pode considerar que geometricamente só matematicamente é só tá dizendo que os componentes são diferentes, certo? Então esse cara aqui, ó, esses componentes aqui são meu TZ, esses componentes aqui são meu TY e esses componentes são no meu TX, certo? Aí esse aqui é o famoso tensor de tensões de Cauchy, né? A gente pode falar tensor de tensões e vai entender. Então essa matriz aqui define o estado de tensão de um ponto, certo? Entenderam? Isso é muito importante. Essa matriz aqui, eu posso calcular, com essa matriz aqui, eu posso calcular as tensões em qualquer plano, porque é só multiplicar pelo vetor normal do plano, e aí eu tenho o meu vetor de tensões naquele plano. Ou seja, o que define as tensões em um ponto é essa matriz aqui. Então eu não defino só com a tensão normal esse elemento, eu preciso, na verdade, de uma matriz para definir as tensões num ponto. Porém, né, é uma matriz simétrica, dá para ver aqui, ó, a diagonal são as tensões normais, fora da diagonal eu tenho essas tensões de cisalhamento, e ela é simétrica, né? Porque a gente vai ver, né? Já vi resistência hidráulica, mas vai ver de novo que o tal YZ, YX é igual ao tal XY. O tal ZX é igual ao XZ. Tu vai ver mais para frente que essa matriz é simétrica. Então a gente tem, na verdade, 6 componentes, né? 3 normais e 3 de cisalhamento. Certo? Então a gente vai utilizar, vou entender bem a ideia dessa matriz aqui. Então, ó, eu tenho um corpo, certo? Sujeito a forças externas. Aí se eu pegar um ponto dentro desse corpo,
que ele está sujeito às tensões. Para eu definir esse ponto, certo? Esse ponto eu tenho que definir assim, ó, ele como um cubo, e em cada face vai aparecer 3 componentes de tensões, direção x, y e z, certo? Então, uma forma matricial de escrever é assim, ó, sigma e j. Então, na notação inicial, todos os índices vai de 1 a 3, certo? Então, isso aqui define uma matriz de 3 por 3. Então, sigma 1, 2, por exemplo, é esse aqui, ó, sigma 1, 2. Então, como eu disse primeiro, esse 1 aqui define o plano, então é o plano x, que é o x1, e 2 define a direção y, que é essa aqui, ó, essa direção aqui, x2. Pode dizer aí, 3,1, sigma 3,1. Então, 3,1 ele está no plano 3, ou seja, está no plano cuja normal é 3, então está aqui em cima. E na direção 1, ou seja, na direção de x. Então, é esse cara aqui, ó, certo? Está no plano 3, que é o plano aqui cuja normal é z. E na direção 1, que é x. Certo? Então, uma forma bastante prática de definir é simplesmente aqui. Sigma 1, 1. Sigma 1, 2. Sigma 1, 3. Escrever aqui com o mouse é muito fácil não, mas eu estou falando da entender. Sigma 2, 1. Sigma 2, 2. Sigma 2, 3. Então, cada lugar utiliza uma forma, certo? Em engenharia civil a gente usa mais isso, que a gente tem uma ideia, a gente consegue separar bem, a gente aprendeu a separar bem, digamos assim, que é tensão normal e desalinhamento, então a gente coloca uma símbolo diferente, mas em mecânica, em coisas mais... porque isso tem bastante diferente, assim, quando a gente vê barra, né? Mas quando vê sólido 3D, é simplesmente tensões, certo? Então esse aqui seria o sigma 3, 1. Eu estou todo errado, né? Esse aqui, na verdade, é tudo que é no plano X. Então, esse aqui é o 1, 1, esse aqui é o 1, 2, esse aqui é o 1, 3. Né? Aqui, ó. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Tá tudo errado aqui. Mas como é simétrico, né? Acaba dando o mesmo. Certo? Então, vai ter 3. Esse aqui, por exemplo, seria... essa componente é no plano 2. Então, seria o sigma 2. Às vezes é isso. Na direção 3, né? Que é o terceiro aqui, é a somatória das forças na direção Z. Enfim, para definir as tensões no ponto, né, eu preciso das definições das tensões das 3 componentes nos 3 planos, certo? Então é basicamente isso que a gente precisa entender bem. Aí depois que a gente pega essa matriz, né, e multiplica por um vetor, que é a direção do plano que eu quero cortar, eu obtenho esse vetor aqui, né? Essa tensão, esse vetor de tensão. Mas aí, o que é que geralmente a gente quer? A gente quer que geralmente os componentes na direção normal, na direção do desalinhamento. Então a gente vai pegar isso e multiplicar de novo pelo n. Isso que a gente vai ver agora, certo? Então, esse meu vetor obtido aqui, né, pelo sigma vezes o n aqui, ele vai me dar um vetor na direção qualquer aqui, ok? Que é a matriz sigma vezes o vetor nzinho aqui. Beleza? Então, acho que eu já tenho isso. Aí agora eu quero calcular, decompor esse tzinho aqui na direção normal e desalinhamento. Eu quero calcular o tn e o tt. Então a gente viu, né, que o sigma n é normal, viu não, né? Mas dá para ver aqui, se a gente fizer uma multiplicação escalar, vocês lembram, a multiplicação escalar é como se você estivesse pegando uma projeção desse vetor nesse vetor. Então eu tenho esse vetor aqui nessa direção,
Aí eu projeto esse cara aqui nessa direção e a magnitude é justamente o meu sigma n. Então esse tamanho daqui para cá é o sigma n. Ok? Então ele é um produto escalar de t vezes n, que isso pode ser matricialmente, né? N transposto t, certo? T é esse cara aqui, certo? Esse t negrito é esse t aqui, certo? Aqui é um... Eu não tenho o t negrito aqui, né? Mas enfim, quando é negrito é porque é um vetor ou uma matriz, ok? Então é o vetor n transposto. Então em vez de o n normal ele é coluna, quando eu pego o transposto ele fica linha. Então fica linha vezes coluna, certo? Aqui n vezes t. Aí linha vezes coluna, esse resultado é um escalar que vai ser a sigma n, tensão normal. Aí para ter a tensão normal, eu já tenho a magnitude dela, aí é só multiplicar pelo n para ter o vetor Tn. Então o vetor Tn é a magnitude vezes a direção. Só que se eu pegar isso aqui, ó, quem é esse Tt? Esse T, na verdade. Esse T é o sigma n. Então isso aqui, na verdade, é n transposto vezes isso aqui. Quem é isso? Sigma n. Vezes sigma. A gente bota assim para dizer que é uma matriz, e assim para dizer que é um vetor. Então é isso vezes n. É o vetor n. Então a tensão normal é n transposto sigma n. Certo? Isso aqui é uma aplicação quadrática matricial. Também é bastante utilizada, aparece em muitos lugares, né? Particularmente em otimização, quem fica pagando vai ver também. Então eu pego isso, multiplico por n de novo, aí eu tenho o Tn. Quem é o Tt? A gente já viu, né? Pegar o T menos o Tn. Então o Tt vai ser o T menos o Tn. A gente depois vai fazer alguns casos, certo? Para deixar isso bem claro. Então o meu T é o sigma n e o meu Tn é isso tudo aqui, ó. É o n transposto sigma n, n. 3 n's aqui. Aí isso aqui tem como ajeitar. Você vê que isso aqui é uma matriz vezes n e isso aqui é um escalar vezes n. Quando eu faço um menos outro, eu posso fazer assim, ó. A matriz menos a matriz identidade vezes o escalar vezes n. Isso a gente vai ver mais para frente. Ou seja, o Tt é o meu vetor sigma menos o vetor identidade aqui. Meu vetor identidade é simplesmente um vetor assim, ó. 1, 1, 1, a diagonal é 1, o resto é 0. Certo? Isso aqui é o I. Aí quando eu pego isso aqui e multiplico por isso aqui, na verdade isso aqui é tudo sigma n. Eu tenho na verdade que isso aqui, certo? É simplesmente um vetor com tudo 0 e a diagonal é sigma n. Certo? Ou seja, esse vetor Tt aqui, a componente tangencial, eu pego a minha matriz original, menos essa matriz aqui, cuja diagonal é n e o resto é 0. Então, o que é 0 não vale nada. Então, eu estou, na verdade, pegando a diagonal e tirando aqui sigma n. Menos sigma n, menos sigma n, menos sigma n. Pronto. Aí essa matriz aqui a gente chama de matriz desviadora. Então, é a matriz desviadora vezes o n. Certo? Mas a gente vai ver já isso. Pronto, é justamente isso. Então, o Tt a gente vai chamar de S, que é essa matriz aqui, ó. Essa matriz toda aqui é a matriz sigma, tensor de tensões, menos essa diagonal aqui, sigma n, ou seja, isso aqui, a gente vai chamar isso aqui de sigma n, então só de S,
é o tensor de tensão e desviadora, né? As tensões desviadoras. Por que desviadora? Porque é a diferença para a tensão normal, né? A gente vai usar isso muito quando a gente for ver tensões principais. E, enfim, quando a gente for ver, isso utiliza muito em plasticidade, em bomizes, em diversos lugares. Tensão desviadora. Então a gente vai chamar isso de S vezes o vetor N, né? Então, simplesmente TT, vetor, né? TT é o matriz S, que é essa matriz S aqui, ó. É a mesma matriz de tensão lá, só que na diagonal eu coloco esse menos sigma N. Eu tiro a tensão normal. E multiplico pelo N aqui também. Então, entraria aqui o NX, NY, NZ. Aí quando eu multiplico isso por isso, eu tenho o TT. Certo? Aí se eu pegar a norma de TT, eu tenho a magnitude, né, do cisalhamento. Outra forma de eu obter o cisalhamento, né, porque a gente pode ter isso aqui, ó, essa distância aqui, esse vetor, é o meu TT, então esse comprimento aqui é o meu cisalhamento, sigma N. Isso aqui é o meu tau N, isso aqui, né, esse aqui é o sigma N. Então, a gente pode usar triângulo aqui, né, enfim, ponto 2 ao quadrado é igual aos catetos, soma dos quadrados dos catetos. Então, a norma de T original, né, ao quadrado é igual ao cisalhamento ao quadrado mais o normal, tensão normal ao quadrado. Certo? Duas formas de calcular. Então, a gente vai ver aqui no plano, né, só para reservado pro 3D também, né, no caso geral. A gente vai ver a relação, né, que a gente estava comentando, que essa matriz é simétrica, né? A gente vai ver a relação entre tal YX e tal XY. Então, para isso, a gente vai imaginar que eu tenho aqui um quadrado de dimensão infinitesimal, né? Eu tenho as tensões nesse ponto A aqui definida por essas componentes aqui. Eu tenho essas componentes aqui nessa direção, essas componentes nessa direção, essa nessa direção e essa nessa direção. Para cada plano, eu tenho os componentes. Isso tudo tem que estar em equilíbrio, né? Não posso ter um aumento nem nenhuma força sobrando, né? Então, a gente vai utilizar aqui o momento, certo? O somatório dos momentos para verificar que esse corpo está em equilíbrio aqui. Então, o somatório de cada força de cada plano vezes a distância aqui, né? Lógico que as tensões normais, né? Elas não fazem momento. Estão vendo aqui? As tensões normais, elas, como estão aplicadas direto no ponto, ela não tem momento. Então a gente só vai utilizar os cisalhamentos. Certo? Então vamos lá. Qual o momento em A? Eu acho que aqui tem um. A gente vai começar com esse aqui. O cisalhamento tal YX. Aí a gente tem que transformar isso aqui em uma força e depois multiplicar pelo braço de alavanca aqui, que é dy sobre 2. Na verdade, como é um binário, né? Tem um do lado do outro, vai ser só vezes dy. Eu já estou somando os dois, certo? Então esse momento, devido a esse binário aqui, tal yx, que são iguais, porque tem que ser, né? Que é o mesmo plano, só que para um lado e para o outro. Eu multiplico pela área. Qual é a área? É a área dx vezes dz. Tá vendo? Que eu tenho um plano aqui, ó, que seria do cubo ou do paralelepípedo, né? Paralelograma. Então essa área é dx dz e o braço de alavanca do binário aqui, distância, é dy. Eu tenho aqui também o tal xy, que atua aqui, que eu tenho, eles são aplicados nessa área aqui, ó,
essa área é o DYDZ, DYDZ. Então, quando eu multiplico, eu tenho a força, né, desses elementos. E eu tenho o braço de alavanca aqui, dx. Certo? Então, isso menos isso tem que ser igual a zero. Por que menos, né? Porque um momento está na direção horária e o outro está na direção anti-horária. Então, é um mais e outro menos. Então, como isso aqui tem que ser igual a isso, veja que isso aqui é o dv, né? Então, tal yx dv menos tal xy dv tem que ser igual a zero. Então, a gente teria que tal xy é igual a tal yx. Se a gente fizer isso por outros planos, a gente tem o que o tal xz é igual ao zx e o yz é igual ao zy. Ou seja, nossa matriz, né, de tensão ela é simétrica. Tal yx é igual ao xy, o x é igual ao zx. Então a gente pode escrever simplesmente assim, tal xy, xy, xz, xz, yz, yz. Certo? Então a gente só tem 6 incógnitas, né? Eu estou escolhendo incógnitas porque nos nossos problemas, né, a gente vai definir os problemas e a gente vai ter que calcular as tensões, né? Lembra que o objetivo da gente é calcular as tensões do corpo. E aí, para definir as tensões em todos os pontos, a gente precisa definir essa matriz para todos os pontos. Aí a gente precisa desses 6 componentes aqui de tensões. Certo? Então, o tensor de tensões é simétrico, certo? Então, a gente pode botar aqui o yx e o xy é igual, né? Então, pode chamar tudo de xy, enfim, ou yx, que for. Então, a gente tem 6 incógnitas no nosso problema. E em notação inicial, a gente tem que o sigma ij é igual ao sigma ji. Né? O xy é igual a yx e assim por diante. Né? O sigma 13 é igual ao sigma 31. Então, esse cara aqui é igual a esse cara. O sigma 12 é igual ao 21. Então, esse cara aqui é igual a esse cara. E assim por diante. Né? O 23 é igual ao 32, ou seja, esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Beleza, vamos para um exemplo, né? Por em prática, que a gente viu agora. Então, calcular tensões normais e cisalhantes para o plano N, cuja normal, né, tem essa direção aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é verificar se esse vetor está unitário, que aquelas formulazinhas que a gente viu é tudo quando N é unitário. Então, a gente tem que pegar esse N e dividir pela norma dele. Outra coisa é descobrir quem é o sigma, né, o tensor de Cauchy, meu matriz sigma. E aí, para calcular as tensões, eu pego o meu matriz sigma, multiplico pelo N e eu tenho o meu vetor T. Aí eu vou pegar esse vetor T e decompor em tensões normais e de cisalhamento. Certo? Se vocês quiserem, vocês podem parar o vídeo agora, certo? E tentarem fazer. Eu sugiro fortemente que vocês façam isso. Tentem montar a matriz, certo? Que aqui já está dando ó, a matriz. Essa matriz aqui ó, é dada por essas componentes aqui. Certo? E aqui eu já estou dando as tensões, né? Onde não tem vetor é porque é zero, certo? Então aqui é zero, aqui é zero. Aí quem é esse vetorzinho aqui, ó? Vamos lá, que é zero. Só para a gente testar aqui. Então, esse vetor é o sigma. Ele está no plano Z, então é o sigma 3, ou sigma Z, na direção Y, 2, sigma 3, 2. Ou tal, tal ZY. Certo? E aí vocês montam a matriz, dados os valores aqui, certo? Isso aqui é igual a zero, né? Depois multiplica por isso aqui e vamos seguindo lá a formulazinha. Aí quando você multiplicar por isso, tem um vetor t, né? Aí você multiplica de novo, escalarmente agora, e aí você tem o n transposto t, né? Você tem a tensão normal, aí você tem o t normal e o t total, você faz um menos o outro, tem o cisalhamento, tira um módulo, enfim.
Então, parem agora, quem quiser responder. E agora vamos para a solução, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa é montar a nossa matriz, certo? Então, vou montar aqui assim, meu sigma, né? Quem é? Então, ele começa aqui, ó, na direção x, x. Sigma x, x. Quem é? No plano x. A gente pode começar assim, por plano, né? Lembra, né? Que é o sigma, né? É formado por o tx, o ty e o tz. Então, a gente vai montando cada coluna, né? Coluna por coluna, é mais fácil. Então, a primeira coluna é tudo que está no plano x. É esse cara aqui, ó. Na direção x é 200. Na direção y é 400. E na direção z é 300. Aí agora, ty, né? Tudo que está na direção y. Então, na direção x eu tenho 400. Na direção y, 0. Na direção z, 0. Não tenho nada aqui, nem nada aqui. E agora, o tz, na direção x, eu vou escrever para você olhar. Eu tenho 300. A gente já vê que ele está em equilíbrio, né? Aqui tem 300, aqui é 300, aqui é 400, aqui é 400. Então, está de acordo, né? Aqui, ó, 300, 300, é simétrico a nossa matriz. Na direção, aqui, ó, plano z, na direção y é 0. E na direção z, eu tenho tensão normal 100. Certo? Então, assim que a gente monta a matriz, tá? Ela aqui pronta, né? Então, a diagonal aqui, ó, são as tensões normais. 200, 0, 100. Aqui é o 200, aqui é 0 e aqui é 100. E eu tenho o cesariamento XY, ou seja, que é 400. O cesariamento XZ, que é 300. E o cesariamento YZ, que é 0. Os componentes aqui que são 0. Pronto. Aí depois que você tem a matriz, eu tenho o meu vetor N. Como é que eu verifico se ele é unitário? Eu somo os quadrados, né? Então, se levar tudo ao quadrado, fica 1 sobre 9, depois tira a raiz, né? Aí fica 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. 9 sobre 9, isso dá 1, tá ok, certo? Então é unitário. Aí eu vou multiplicar N por sigma para ter o meu vetor T, certo? Sigma vezes o vetor N. Esse 1/3 aqui, né, eu vou tirar, vou botar aqui antes, só para facilitar. Aí vai ficar 200 mais 400 vezes 2, 800, mais 300 vezes 2, 600. Certo? Então o meu componente é esse 1 sobre 3 fica aqui fora, né? Então vai ficar 200 mais 400 vezes 2, 800, mais 300 vezes 2, 600. Isso dá 1.600, certo? Primeiro componente. Aí o segundo componente, eu vou aqui, ó, a segunda coluna. Linha vezes coluna. 400, 0, 0. Então é 400. A terceira fica 300 mais 100 vezes 2, 200. 300 com 200, 500. Certo? Então esse é o meu vetor T. Certo? Então eu estou cortando aqui num plano inclinado, certo? E aí apareceu esse meu vetor T. Aí agora eu quero decompor esse vetor T de tensão na direção normal ao plano e na direção de cisalhamento, né? Tangencial ao plano. Então meu sigma N, eu vou simplesmente projetar, fazer o N transposto
T, N transposto T, N transposto T, tá certo? Só que meu T, né, é sigma N, certo? N transposto T, então eu vou pegar meu N transposto, ou seja, 1, 2, 2, esse fica um terço aqui, né, vezes T. Vai ficar um terço com um terço, fica 1, 9, né? Então, um terço, 1, 2, 2, e um terço, 1.600, 400, 500. Então, ele vai ficar 1 sobre 9, vai ficar 1.600 mais 800 mais 1.000, certo? Vai ficar 1 sobre 9, certo? Um terço com um terço, aí vai ficar 1.600. Eu vou tirar os dois zeros que tem tudo, né? Vou dividir por 100, certo? Vou botar aqui sobre 100. De vezes 100, né? Desculpa. Vezes 100. Então vai ficar 16, 4 vezes 2 mais 8, 2 vezes 5, 10, mais 10. Aí isso dá 26 com 8, 34. Então dá 34 vezes 100 sobre 9. Então, né, 3.400 sobre 9 dá 377,7. Então essa é a tensão normal a esse plano. Beleza? Não diz aqui unidade, né? Newton por centímetro quadrado. Então essa tensão aqui, 377,777, eu acho, né? Newtons por centímetros quadrados. Aí para saber a tensão do desalhamento, eu uso no triângulo, né? Então eu tenho aqui o TT, o Tzão, aqui é o TT, aqui o TN, né? Na verdade isso aqui é o sigma N, né? Aqui é o tal, e aqui é o meu T, o vetor T, né? A norma do vetor T. Então eu tiro a norma de T, isso ao quadrado vezes quadrado é igual a isso ao quadrado. Então, na verdade esse aqui é normal a esse. Eu fiz errado. Se isso aqui esse é normal a esse, aqui é o sigma N, desculpa aí, isso aqui é o tal, e isso aqui é o meu T. Certo? Vou fazer de novo aqui. Então eu cortei aqui no meu plano N, certo? Aí apareceu meu vetor aqui T, que eu vou decompor em uma parte normal e uma parte de cisalhamento, que é essa aqui. Aí se eu fizer usar aqui o triângulo retângulo, né? Esse aqui é o meu tal, esse aqui é o meu sigma N, isso aqui é a norma do meu vetor T. Certo? Então, o tal N ao quadrado vai ser igual ao meu módulo de T ao quadrado menos sigma N ao quadrado. O módulo de T ao quadrado, é só pegar lá, meu T é isso aqui, eu pego o módulo disso e levo ao quadrado, ou seja, é 1 sobre 9 vezes o quadrado disso, mais disso, mais disso, cada quadrado disso vai dar um número bem grande, menos isso aqui ao quadrado, pego esse 377,77 ao quadrado, dá isso aqui, então isso aqui é 142.000, isso aqui é 330.000, faço isso menos esse, tira a raiz, acho esse elemento, 432 Newton por centímetro quadrado. Pronto, terminamos. A gente pode fazer de outro jeito, né? Lembra que a gente mostrou que a tensão tangencial, o vetor, pode ser obtido por uma tensor desviador vezes a direção n. Então eu pego a minha matriz e eu tiro a diagonal do sigma n, que é a tensão normal, e multiplico isso pelo meu
N, né? Que é 1, 2, 2. E é um terço aqui, né? Um terço eu passei para cá para facilitar. Aí eu calculo isso, multiplico por isso, obtenho meu vetor dt 400 menos 11 118, 85. E aí eu tiro a norma disso e obtenho o mesmo valor. Isso era de esperar, né? A vantagem aqui é que eu tenho já o tensor, né? A direção. Que aqui a direção da tensão normal eu sei, que é N. A direção do vetor tangencial eu não sei. Ele pode estar em qualquer direção no plano, né? Aí, se eu fizer por esse modo aqui, eu obtenho, certo? Eu poderia obter isso também. Isso aqui, né, é igual ao meu vetor t normal, o t total, né, menos, que fica dando esses tilts assim, não sei o que não. É o meu t total, né, original, menos o t normal. Meu t total eu tenho, né, é esse aqui, o t total. E esse t normal é sigma n vezes n, né, vezes o vetor n. Certo? Isso tem que dar a mesma coisa. Beleza? É isso. Pronto, então eu vou dar uma paradinha aqui. Na próxima aula a gente vai ver tensões principais, certo? Na verdade, o problema de tensões principais é achar um vetor n, ou seja, um plano, cuja tensão normal, meu vetor t, na verdade, está na direção normal, ou seja, eu só tenho tensão normal, não tenho deslizamento. Aí a gente chama isso de plano principal. E o valor dessa tensão é a tensão principal. E a gente vai ver isso. Isso vai dar um problema de alto vetor e alto valor. A gente vai ver isso na próxima aula, ok? É isso. Até a próxima.